Bom dia, Senhor meu Deus, maravilhoso. Bom dia, Senhor Jesus, maravilhoso. Bom dia, Senhor Espírito Santo, maravilhoso. Povo de Deus, bom dia e a paz do nosso Senhor Jesus. Glórias e glórias ao Senhor. Amados de Deus, às vezes, quando na mensagem que a gente passa para os irmãos, que devemos seguir os exemplos do nosso Senhor Jesus, esta mensagem, ela é a principal que devemos ter em nosso coração. Porque o nosso Senhor Jesus, quando ele foi tentado, nós aprendemos muito nas tentações que nosso Senhor Jesus passou. Quando nosso Senhor Jesus passou pelas águas, a palavra vai dizer em Mateus 4 que a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Então, neste lugar, amados de Deus, a gente vê a situação que nós passamos todos os dias. O nosso Senhor Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Amém? E eu chamei aos irmãos no canal Carta de Deus para o Mundo, para nós jejuarmos e buscarmos a presença de Deus. Amém? Aquele que puder jejuar e buscar a face de Deus, faça. Aproxime-se do nosso Senhor Jesus. Se esforce para alcançar essa vitória. Amém? Hoje é o quinto dia de jejum. Então, amados de Deus, é lendo esta passagem que você vai entender quais são as armadilhas que o diabo preparou para o cristão que segue o nosso Senhor Jesus. Amém? O cristão que segue os exemplos do nosso Senhor Jesus, ele tem que ler esta passagem e meditar nela todos os dias. Então ele vai ver o que o diabo preparou. Ele tentou até o nosso Senhor Jesus. Ele é ousado. E se você não vigiar, se você não guardar, não jejuar todos os dias, se preparar para permanecer no caminho do Senhor, você vai ser alvo fácil. Você vai ser alvo fácil. Amém? Então, o versículo 1 vai dizer no capítulo 4 de Mateus: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Então, o próprio Espírito Santo levou o nosso Senhor Jesus. E às vezes você encontra nessa situação também, onde o Espírito Santo te leva para você poder se moldar, se fortalecer, buscar mais a face de Deus e vencer as tentações que tem te tentado todos os dias, mas você continua errando na hora da prova. Então, vamos ler essa passagem. Vamos ler essa passagem e vamos ver que o nosso Senhor Jesus, ele ficou 40 dias, 40 noites naquele monte. Ele foi tentado o tempo todo. E algumas passagens vai estar escrito aqui, onde nós devemos meditar, que são as principais que o diabo vai usar no dia a dia, principalmente na vida das pessoas. Seja você cristão, seja você ainda não convertido, você vai perceber que todos os dias essas tentações elas chegam e batem na sua porta. Mas quem pode te dar força? Quem pode te dar força para vencer essas tentações? Nós vamos ler agora quem pode. O nosso Senhor Jesus, ele venceu. Então você vai vencer também. Amém? Mateus capítulo 4, versículo 1 vai dizer assim: a tentação de Jesus. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias
e 40 noites teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Amém? Versículo 4. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então aqui o nosso Senhor Jesus ele está ensinando a mim e ensinando a você. Amém? Ensinando a mim e ensinando a você. Ele está nos mostrando que nós devemos consultar nas Escrituras diante de toda situação, porque você não conseguirá vencer o diabo se você não é um bom leitor, se você não lê a palavra, se você não medita na palavra. Se você não tem uma Bíblia em casa, arrume uma Bíblia e comece a ler, comece a meditar, comece a pedir ao Senhor que te dê discernimento, comece a pedir ao Senhor que te ajude, porque é pela palavra que você vai vencer. Aqui o nosso Senhor Jesus ele começou mostrando como devemos vencer as tentações do diabo. Ele disse: está escrito. Se ele diz que está escrito, então é porque ele conhece a palavra. Ele conhece, ele é o Senhor. E ele está mostrando para mim e para você que nós devemos conhecer a palavra. Porque é ela que nos liberta do laço do adversário. Porque ele diz: mande que essas pedras transformem em pães. Nós não temos que mandar nada, irmão. Nós temos que crer no nosso Senhor Jesus, clamar pelas misericórdias de Deus e pedir ao Senhor que tenha misericórdia do nosso próximo. E usar a autoridade que Ele nos deu, usar a autoridade que Ele nos deu na palavra. Aí sim o demônio baterá em retirada. Versículo 5. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Glória a Deus. Então aqui nós estamos vendo que o diabo também conhece bem a palavra de Deus. Esta palavra que ele disse: aos seus anjos ordenará o teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Está escrito em Salmos 91. Amém? Salmos 91, versículo 11 está dizendo: porque a seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Então, irmão, ele vai usar a palavra também contra você. Então, existem muitas pessoas que não buscam a face de Deus, não buscam se revestir do poder de Deus, mas conhece bem a palavra e acha que está seguindo os exemplos do nosso Senhor Jesus. Mas lembra da passagem que nosso Senhor Jesus falou? Deixai que o joio cresça com o trigo, porque no tempo certo ele será separado. Amém? Porque o trigo ele tem fruto, amor, amados de Deus. O trigo ele tem um fruto, mas o joio ele não tem fruto, ele não prospera, ele não segue em frente, porque o caminho, quando ele fica estreito, o joio ele parte fora, ele sai da presença de Deus, ele perde a estribeira, ele fica nervoso, ele fica agitado. Esse
é aquele que conhece a palavra, mas não segue os exemplos do nosso Senhor Jesus. Ele perde a noção de quem ele tem que servir verdadeiramente. Ele não tem a essência do nosso Senhor Jesus. Mas todos aqueles que seguem os exemplos do nosso Senhor Jesus, este medita na palavra dia após dia, para poder vencer o nosso adversário, o adversário de nossas almas. Versículo 8 vai dizer assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei se prostrando me adorares. Amém? E lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Versículo 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Então, a palavra de Deus ela nos está nos ensinando hoje que nós devemos prevalecer contra o adversário da nossa alma. Se o pecado chegar à tua porta, entregue tudo nas mãos de Deus e peça a Ele discernimento, peça ao Senhor força para você resistir até o fim e vencer e ter domínio sobre este pecado. Que você venha ter domínio sobre este pecado, para que ele não venha mais bater em sua porta. Porque todas as vezes que você vê essa situação, ela nem chegará à tua tenda, porque você venceu. Deus te deu autoridade para vencer. Então confia no Senhor Jesus. Confia no Senhor Jesus, porque é Ele que vai te dar essa força. Somente Ele que vai te ensinar a vencer o adversário de nossas almas. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. O nosso Deus, Ele alertou Caim. Ele alertou Caim quando Caim queria pecar contra o irmão. Deus está sempre alertando nós, irmãos. Tudo aquilo que vai condenar nossas almas, antes do ato acontecer, Deus está sempre nos alertando, enviando pessoas para nos mostrar o que devemos fazer. E Deus falou com Caim. Deus falou com Caim em Gênesis 4, versículo 6 e versículo 7. O nosso Senhor ele disse a Caim assim: então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então Caim não conseguiu dominar. Ele deixou levar pelas ações da emoção. Mas hoje nós estamos lendo a quem nós devemos olhar e quem nós devemos buscar para ter essa força para vencer. O nosso Senhor Jesus. Quando você seguir os exemplos do nosso Senhor Jesus, a palavra vai se cumprir na sua vida. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Deus está querendo te dar autoridade todos os dias. Então, amados de Deus, receba essa autoridade nesta manhã. Deus, Ele quer que você supere essa situação e mantenha firme neste caminho.
este caminho da salvação. O versículo 10, o nosso Senhor Jesus ele vai dizer: retira-te, Satanás, porque está escrito, nós vencemos o nosso adversário pela palavra. Então comece a meditar na palavra do Senhor. Começa a meditar na palavra do Senhor. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Amém? E esta palavra, amados irmãos, que o nosso Senhor Jesus também venceu o adversário da nossa alma, está escrito também em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13, que diz assim: o Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirá outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti. Porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus, como o tentaste em Massá. Então ali está escrito na palavra, nosso Senhor Jesus está falando: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Amém? Glória a Deus. Então, amados de Deus, nesta manhã de quarta-feira, permita que o Senhor venha te ajudar. Pegue sua Bíblia, leia esta passagem, Mateus capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11, e você vai ver que todas as situações que parecer que não condiz com aquilo que o Espírito Santo tem ensinado através do pastor, missionários, obreiros, pessoas que temem a Deus e seguem os exemplos de Deus, quando você vê uma situação que não está no caminho do nosso Senhor Jesus, que é prevalecer, buscando pela fé todos os dias, o caminho está muito fácil para você ir, alcançar aquilo que por meios de coisas fáceis. Então é momento de você buscar a face de Deus, porque aqui o demônio, ele quis mostrar ao Senhor Jesus que existe coisas fáceis para fazer, mas o nosso Senhor Jesus venceu ele pela palavra. Amém? Ele venceu ele pela palavra. Nós devemos, em primeiro lugar, buscar fazer a vontade de Deus. Buscar fazer a vontade de Deus. Ontem nós estávamos no templo e o pastor disse: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então é isso que devemos fazer, amados irmãos. É isto que devemos fazer. Seguir os exemplos. Quando você segue os exemplos do nosso Senhor Jesus, nada vai poder te enganar neste mundo, porque você está firmado na palavra de Deus e está seguindo os exemplos daquele que nunca falhou e nem vai falhar. Ele está preparado para te ajudar. Amém? Vamos orar e vamos agradecer por esta mensagem maravilhosa. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai. Pai, nós somos falhos, nós somos fracos, nós somos cheios, ó Deus, de defeito. Somos cheios, ó Pai, de defeito, falhas. Pecamos, Senhor, o dia todo se nós não vigiarmos. Pai, nos ajude, ó Deus. Ajude esse irmão que não tem lido a mensagem do Senhor todos os dias. Dá-lhe força, dá-lhe esperança. Levante o ânimo, Senhor, desta pessoa, para que ela possa, Senhor, voltar para a Tua presença. Porque ela precisa de vencer, Papai querido. Ela precisa de vencer, Deus.
E ela não vai conseguir vencer com a força do braço, ela vai conseguir vencer com a força do Senhor. O Senhor tentou ajudar Caim, Pai. O Senhor tentou ajudar Caim, mas Caim não quis aceitar a ajuda do Senhor. O Senhor disse a Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Irmão, se continuares na presença de Deus, você será aceito. Não importa o pecado que você cometeu, Deus ele te aceita se você se arrepender. Arrependa-se antes que você venha cometer o ato. Arrependa-se em nome de Jesus. Pai, tenha misericórdia, ó Deus, das nossas vidas. Purifica, Senhor, as famílias. Toca nesse nosso Brasil, nesse nosso país, ó Pai. Reveste o teu povo, ó Pai, com o teu Espírito Santo. Renova, Senhor, as forças. Aquele que estava fraco, Pai, levanta ele, Senhor. Levanta ele, Pai. Para que ele venha olhar que somente o Senhor é que pode nos ajudar. É somente a palavra do Senhor que vai nos dar força, não só fisicamente, mas também espiritualmente, para darmos um passo de cada vez para a vitória no caminho do Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa quarta-feira maravilhosa. E que palavra, Deus, que palavra. Palavra de autoridade do nosso Senhor Jesus. Para nós usarmos todos os dias, na hora que a tentação estiver à nossa porta. Retira-te, Satanás. Porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Oh, glórias, aleluias. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus.